Oi, gente! Bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causos pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Eu sou a Camila Kintzel. Eu sou Danilo Corsi. E hoje a gente vai para o século XIX, no sulzão do Brasil. Mais especificamente a cidades de Sarapiranga e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde surgiu a primeira seita messiânica do Brasil. Pensou que era Canudos? Errou! E essa ainda tem mais peculiaridades. Foi comandada por uma mulher, em alemão, e foi a única seita de base protestante da história brasileira. Mas antes da gente entrar na história, preciso saber o que vamos beber, que já estou precisando. Qual o vinho de hoje, marido mais maravilhoso do meu coração? O vinho de hoje é o Pioneiro Reserva Cabernet Sauvignon 2015, um clássico Cabernet chileno que combina muito com churrasco e está disponível hoje no drinco.com.br por menos de 35 talquês. Aliás, se você gosta deste podcast, um bom jeito de nos ajudar é comprando vinhos pelo drinco.com.br, o nosso patrocinador. Quando você clica lá e compra, um troquinho volta pra gente, para ajudar a manter esse trabalho. Vamos brindar? Sim! A Revolta Múquer ocorreu entre 1868 e 1874 em São Leopoldo, a primeira colônia alemã fundada no Rio Grande do Sul. Mas os incidentes prolongaram-se até 1898 no Vale do Taquari. A palavra Múquer... Bem, essa história é bem malucona, como tudo que envolve seitas e o Brasil. Então eu vou rapidamente passar pela história do Rio Grande do Sul no período, para contar um pouco do que já pegava relacionado com a família envolvida na treta, tá bom? Os primeiros imigrantes alemães chegaram ao Brasil em 1824. Eles vieram a convite da Imperatriz Leopoldina, que era austríaca, e chegaram como parte dos esforços de ocupar o sul do Brasil, além de embranquecê-lo um pouco. Na real, com o fim das guerras napoleônicas, a Prússia, a Alemanha antes da unificação, estava na merda, com muita gente passando fome, pobreza por todo lado, tipo a Europa numa terça-feira qualquer até a metade do século XX. Enfim, os imigrantes que vieram no primeiro barco, o Germânia, foram recebidos pela Imperatriz em pessoa. E nesse barco vinha Libório Mendes, avô de Jacobina, nossa personagem principal. Uma curiosidade é que eles contam que ele trouxe junto com ele uma carta do próprio Goethe para a Imperatriz, brother antiga do autor. E Dona Leopoldina ficou tão feliz que deu o primeiro lote na colônia de Hamburgo Velho, que depois viria a se tornar um bairro de Novo Hamburgo, para o já idoso Libório. Em 1820, o idoso devia ter quantos anos, Danilo? 35? 26. O idoso Libório. Die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zu dem ewigen Leben führt. Wenige sind, die sie finden. Bem, Libório, parece, já tinha saído do que seria a futura Alemanha por conta de perseguições religiosas. Protestantes, alguns dizem que era anabatista, outros pietista, correntes dissidentes do luteranismo que até hoje brilha por aqui. Precursores dessas seitas, tipo Assembleia de Deus, assim. Nossa, muito precursores. Isso ainda é... Não, são os pentecostais. Os neopentecostais acho que surgiram mais ou menos na década de 60, sabe? Os anabatistas, eles causaram bastante. Os pietistas eu não sei muito. Enfim. Bem, Jacobina nasceu uns 20 anos depois da chegada do avô e foi criada em uma colônia em Novo Hamburgo. Cresceu no meio desse ambiente super religioso e tinha uns desmaios estranhos, uns episódios de ficar dias desacordado. Algo entre epilepsia e catalepsia. Alguma cia dessas. Não sabemos. 1840. O médico da região, muito profissional, indicou para ela um tratamento tiro e queda. Precisa casar. Pra dormir. Não, ela dormia demais. Então, casamento curava isso. Ela desmaiava. Então, se você casar, você para de desmaiar. No fim, Jacobina conheceu João Jorge Maurer, com quem se casou em 1866, indo morar aos pés do Morro do Ferrabras, no atual Sapiranga. Região metropolitana de Porto Alegre. Faço ideia. Sapiranga. Famosíssima Sapiranga. A história dos Múqueres dentro da história e de um contexto que os Múqueres viveram. Eles passaram o seu período dentro do Império
com amplas promessas que foram feitas para que eles tivessem condições mínimas de trabalho e de vida aqui na região, especialmente ali no ambiente de Ferrabras. Em 1868, segundo dados, João Jorge teve uma visão e decidiu que não ia ser mais fazendeiro porra nenhuma, ia virar médico. O JJ comia uns cogumelos malucos lá? Talvez no morro de Ferrabras tinha um cogumelo. Ele teve uma visão e falou, não quero mais essa vida de fazendeiro, eu serei médico. Daí ele saiu atrás de conhecimentos, porque você quer virar médico, você tem que sair atrás de conhecimentos, e ele foi atrás do Buchhorn, ou Buchhorn, um curandeiro local, e acabou virando ele mesmo um curandeiro. Mas não era mais fácil ele fazer algum tipo de universidade? 1868... Não tinha nenhuma, né? No sul do Brasil não tinha nenhuma, desculpa, foi mal aí. Não sabia. Bem, ele virou curandeiro, e aí ele abriu as portas da casa dele para quem quisesse se curar com ervas, poções e beberagens. Se ele tivesse ali naquele momento das bruxas no Brasil, ele ia rodar bonitinho, né? Como a gente ouviu naquele episódio. Não, porque ele é homem. Tem isso. Mas eles também eram presos. A polêmica. Bem, parece que ele era bom como curandeiro e ele ficou conhecido na região como Wunderdoktor, médico maravilhoso. Como não parava de chegar gente na casa, a Jacobina aproveitou a audiência sempre presente para ocupar a galera esperando atendimento com leituras da Bíblia e pregações. Conveniente, não? É tipo, o senhor tem um minutinho para ouvir a palavra de Deus? Só que as pessoas já tinham um minutinho porque elas estavam na fila de espera. Mas estava esperando o médico, não a pregação. A pregação da fila de espera. Já imaginou se isso pega? Meu Deus. Você vai ao médico. Não dá ideia. Você vai ao médico na fila de espera, tem uma mulher falando, vamos ler a Bíblia. Não dá ideia. Bem, é importante pensar que o médico mais perto estava a 2 ou 3 horas de viagem, o pastor também só aparecia de vez em quando, o governo era totalmente ausente da vida das pessoas. Basicamente, um local perfeito para surgir essa galera que ocupa o lugar que nem a fé nem o Estado chega direito. Tipo pastores em favela, sabe? Sim, isso continua rolando, né? Aliás, essa história especificamente, ela ensina muito sobre religião fundamentalista e milícias. Astor Fuchs, bisneto de Mucker, criou um museu particular, onde mantém peças de seus antepassados. A forte ligação com essa herança histórica é comprovada por documento da família de Astor. Mas a Jacobina, além de ler a Bíblia e tal, por conta dessa doença estranha que ela tinha, com os desmaios e convulsões, também começou a ter visões. Ela previu fogo no céu no dia de Pentecostes. Aí apareceu um meteorito no mesmo dia. E aí ela virou lenda. Os seguidores ficaram mais presentes e começaram a chamá-la de Cristo Mulher. E ela passou a chamar a galera para ficar mais perto dela, morando por lá, na fazenda deles. Começou uma comunidade. Você curte uma comunidade religiosa, Danilo? O que eu gostaria de falar seria interditado aqui, então eu vou dizer que não. Seria muito cruel o que eu teria para dizer sobre comunidades religiosas. Junta tudo no vão do MASP. No vão do MASP? Aí você põe dinamites nos... Eu sou contra acabar com o MASP, Danilo, eu já falei isso. É uma obra importante de arquitetura modernista brasileira. Que a maioria dos integrantes, né, que frequentavam a casa de Jacobina, né, e que frequentavam os cultos domésticos celebrados por Jacobina, a grande maioria destes fiéis eram provenientes da igreja protestante, da igreja luterana, né, de origem alemã. Né. A vila, claro, não gostou nem um pouco disso. A vida inteligente. Primeiro o pastor, vendo a igreja cada vez mais vazia quando chegava, depois umas famílias, em que os membros começaram a largar tudo e morar no Ferrabras. Retiro o que eu disse. Seita que chama? Vizinhos pentelhos? Também. Vizinhos. Existe uma certa vida inteligente, não sei se Sapiranga em 1870. Mas aí você está sendo preconceituosa aqui. Basicamente estou vendo um bando de fanáticos, né, que poderiam fazer arminhas com a mão também. Mas eles estavam de boa, eles só estavam querendo viver a vida deles por enquanto, tá? Não importa. Seita é seita. Jim Jones. Não tem. Waco. Não, seita é seita. Mas enfim. A vila começou a causar pra cima deles, assim, fazendo bullying, xingando, atirando coisas. E nessa surgiu o nome de Mucker. Mucker em alemão é o zumbido da abelha, tipo um murmurar, aquele barulhinho bzzz.
E esse nome foi dado porque ele lembra quando você ouve ao longe todo mundo rezando ao mesmo tempo, sabe? Sim, aquela... cantilena. Bem, e a situação começou a ficar pesada, eles estavam sofrendo bullying. Por seu lado, os Mooker primeiro tiraram as crianças da escola e se isolaram ainda mais. Bom, né? Já estavam criando os elementos ali para viver no fantástico mundo de Bob e Mooker deles. Mas a coisa escalou e um dos frequentadores da seita Mooker levou um tiro dentro de casa na cidade. Aí meio o bicho pegou. A Jacobina começou a falar no fim do mundo, que não precisavam mais seguir a lei dos homens, que eles não estavam mais valendo porque o mundo ia acabar mesmo, então você não precisa mais seguir. Ela começou a dizer que as pessoas que seguiam ela não precisavam mais ir para a igreja, que a mulherada devia largar o marido e ir morar lá, se o marido fosse abusivo ou não topasse com os Mookers. É esse tipo de coisa que a família tradicional brasileira adora ouvir, né? O discurso é bom, né? Meio sedutor, assim, mas eu gosto muito dessa ideia de, tipo, saiam da igreja, mas basicamente é uma armadilha, né? Pino. Será que é uma trap? É uma cilada, Pino. Aí tiveram 2 mortes estranhas na cidade que foram atribuídas aos Mooker. José Kremer, ele foi encontrado morto no meio do mato, sem sinais de violência. E depois o Pedro Hirst, ele foi encontrado enforcado também no meio do mato. Na real, não tem como provar que isso tenha sido culpa dos Mooker, mas estava meio circo armado, sabe? False flag? Então, pelo tipo, o pastor pegou umas pessoas, matou e pra dizer que foram os Mookers? Nossa, quer acabar... Não sei. Na verdade, o José Kremer dizem que, tipo, ele não era, tipo, jovem, assim, e ele morreu, e ninguém encontrou muito por que ele morreu. Ele pode ter tido simplesmente um mal súbito. E o Pedro Hirst, ele ficava falando suicídio o tempo todo, então, tipo, ele realmente era um cara deprimido da cidade, esse, tipo, eu tiraria da conta, sabe? Mas, na cidade, como teve primeiro essa morte dos Mooker, e daí, tipo, começou a aumentar a animosidade, é a palavra. Então, tipo, tudo entrou meio na conta deles, assim. Tipo, tudo que acontecia era os Mooker. O meu bisavô era Mooker. Eu não cheguei a conhecer ele, mas a história eu escutava do meu avô e dos colegas deles comentar muito sobre os Mooker. Enfim, com a cidade reclamando, eles prenderam a Jacobina, desmaiada e cataléptica, e a levaram para... Mas isso foi... Prenderam ela por quê? Por presunção só? Tipo, fizeram um PPT lá e... meteram ela em cana? Não, então eles primeiro falaram, não, você precisa ir para Porto Alegre porque essa sua seita está fora de controle, só que ela estava desmaiada, então eles queriam que ela fosse depor em Porto Alegre, mas ela estava desmaiada ou cataléptica, sei lá, e eles colocaram a mulher simplesmente numa carroça e levaram até Porto Alegre. No caminho, ela foi achincalhada, jogaram coisas, tipo, aquela beleza, sabe, xingaram, jogaram coisa nela e tal. Aí, chegando em Porto Alegre, ela foi espetada com agulhas, jogaram água, tipo, horrorizaram a mulher para ela acordar. Tipo, tortura. Uma mulher desacordada numa carroça. E ela acordou com o som das cantorias dos seus fiéis. Ah, vá. Aí, tipo, é aquele momento que você fala... E aí? Tipo, é verdade? Não é verdade? Não sabemos. Sonzinho de picareta. Não sabemos. Os ânimos estavam muito alterados no Ferrabras, em toda aquela região ali de São Leopoldo. E o marido dela, João Jorge Maurer, foi preso, veio aqui para o cárcere aqui em Porto Alegre. E, na verdade, não existiam prisões femininas, né? Então, foi uma maneira, eu acredito, eu interpretando a minha maneira, de colocarem ela na Santa Casa, né? Porque achavam que ela teria doenças, alguma enfermidade, ela foi colocada numa carreta, foi levada lá para São Leopoldo, foi apedrejada, enfim, fizeram horrores com a Jacobina. Então, trouxeram ela para a Santa Casa, ela ficou 20 dias aqui na Santa Casa. 20 dias depois, sem prova de nada, Jacobina e o João Jorge, que também estava lá em Porto Alegre, voltaram ao Ferrabras. E aí eles foram considerados heróis pelos seus seguidores, porque, afinal de contas, tipo, não tem nada contra eles, eles são lindos. O povo da vila, por outro lado, ficou full pistola, né? Tipo, pelo amor de Deus, prendem esses caras, eles estão causando balbúrdia na cidade. E para você ter uma ideia, só da proporção, assim, os Mooker deviam ter entre 700 e 1.000 seguidores, uma população de cerca de 14 mil pessoas. Mas proporcionalmente ela é bem grande, assim, não, 1.000 em 14 mil é bastante. É assim. bem relevante, se você for pensar.
Pequeno exército. Não, e todo mundo da sua casa, todo mundo todo mundo conhece alguém que é, né, tem uma mucker. Que endoidou e virou mucker. Primo. Eles tinham um nome? Eram tudo muckers? Como assim? Esse grupo tinha um nome? Não, eles não se autodenominavam nada, assim. Ah, tá. Eles eram chamados de mucker pelos outros. Eles eram o grupo da Jacobina lá, tipo, eles se consideravam o grupo de Ferrabras, mas não mucker. Os mucker, querendo um pouco de paz, ainda tentaram apelar ao imperador. O João Jorge vai para o Rio entregar uma carta, mas volta de mãos vazias. Ao chegar, descobre que tinha perdido também a mulher. Jacobina decidiu se separar de João e ficar com Rodolfo Zen, que ela considerava a mais forte para enfrentar a treta. E ela queria treta. Ela que mandava na bagaça toda, então. Sim, ele era o Wunda Doctor, ela era a Cristo Mulher. Mas as coisas saem mesmo de controle quando um ex-seguidor dos Mucker começa a receber ameaças para voltar ao grupo e vai à polícia fazer uma denúncia. Quando volta para casa, Martinho Cassel encontra sua casa pegando fogo. Sua mulher e 2 dos seus 3 filhos morrem no incêndio. Isso foi em 15 de junho de 1874. Bom, acho que agora dá para pôr em cana mesmo. Então, precisa ver quem que matou essas pessoas, né? Em 24 de junho, os Mucker resolveram formar uma milícia e atacar a cidade. Estavam vingando toda a perseguição no modo violência hard. É tipo aquele seriado da Netflix, lá esqueci o nome lá do Osho. É muito parecido com o do Osho, só que, tipo, 1 século e meio antes, né? Mas esse aqui parece um pouco mais bélico do que o Osho era mais... São alemães. Então... Bem, primeiro eles incendiaram a casa do Carlos Brenner, mataram também os 3 filhos do Carlos, a coronhada. A filha e a mulher de Philipp Zem, parente de Rodolfo, foram mortos ativos. Incendiaram também a casa de Teodoro Baltz, matando a família toda. Por fim, o tio de João Jorge, Jacó Maurer, e seu filho, Guilherme, foram mortos a golpes de facão. Também incendiaram 4 comércios locais. Ou seja, tacaram puteiro no lugar, né? É basicamente assim... Eles estavam há 6 anos meio que sofrendo bastante bullying na cidade, sabe? Não há bullying suficiente para seitas. Então. Esse era um dos caras que morreu com a casa incendiada. Foi a última palavra dele. A última frase dele foi: não há bullying suficiente para seitas. E morreu. Disse que Jacobina e João Jorge perseguiam e matavam aqueles que eram contra a sua religião. Mas disse também que eles sofreram boicotes, discriminação, que foram perseguidos e que a batalha só começou com a revolta dos Mucker, as provocações que receberam. Aí o lance ficou sério, assim, real oficial. Agora tinha uma milícia religiosa se vingando de todo o bullying sofrido por 6 anos e tacando fogo na cidade, literalmente. Aí o exército resolve se mexer. O coronel Genuíno Sampaio, veterano da Guerra do Paraguai e considerado o tal, cerca a casa dos Mucker em 28 de junho de 1874. Ele leva uma bela de uma invertida, perde 68 de seus homens contra 4 dos Mucker mortos e volta com o rabo entre as pernas para pedir reforços. Basicamente, a galera da seita estava armada até os dentes e usaram técnicas de guerrilhas, escondendo em troncos de árvores, depressões no chão. Surreal, hein? Sim, e enfim, isso só mostra a minha convicção de que o exército brasileiro realmente precisa, digamos, ser um pouco mais inteligente, né? Para ser só suave. O Genuíno dançou nesse primeiro ataque. Mas somos persistentes, afinal de contas, sou brasileiro e não desisto nunca. No dia 18 de julho, o exército volta a atacar com a carga toda. Um grupo armado, que consistia em praças, soldados e voluntários locais, consegue colocar fogo na casa de Jacobina e matar muitos dos membros da seita. Mas os líderes tinham fugido, se escondendo nas matas. Como sempre, né? Esses líderes sempre são os primeiros a dar no pé, né? Sim. E morre um monte de gente defendendo os caras que já fugiram, né? Dias após terem a casa incendiada, os Mucker escondidos ainda conseguem organizar um ataque surpresa ao acampamento do exército, em uma clareira próxima, atingindo o coronel Genuíno na artéria femoral.
Ele morreu em pouquíssimo tempo, vocês vão ainda insano. Mano, eles mataram o cara do exército. Várzea. O herói da Guerra do Paraguai. Tipo, heróizão, assim. Essa guerra aí também, viu? Não, o mais engraçado é que, tipo assim, sobraram 17 pessoas dos Mooker. E os caras, tipo, contra o exército, com reforços, eles conseguiram, tipo, fazer uma emboscada e ainda matar o cara. Mas sobraram 17 só, então quer dizer que o exército praticou um genocídio, né? Mas tipo, muita gente tinha já saído também da história, né? Ah, tipo, tá. Que foi... Eles tinham 1.000, assim, sobrou 17. Os caras mataram 900 pessoas. Não, acho que eu errei aqui. Mas tudo bem. Onde se encontravam os religiosos foi incendiada e 16 deles foram mortos. Jacobina conseguiu fugir e durante a noite um dos seus seguidores atirou no coronel, que morreu no dia seguinte. Pra você ter uma ideia do quanto os Mooker eram queridos nessa época, o Deutsche Zeitung, jornal da região, perceba que estamos no Brasil, o jornal chama como? Deutsche Zeitung. Ele escreveu no dia 1º de agosto de 1874. Este bando deve ser caçado como cachorros e morto no fogo e na espada, para que não reste nenhum rastro deles. Nenhuma compaixão com estes canibais. Esta é a opinião de toda a população. Cortar a cabeça de todos eles, sem exceção. Eles eram canibais? Não eram. Ah, tá. Aí eu ia achar mais interessante eles serem canibais. Eles eram canibais só no sentido de, tipo, matar um outro alemão, sabe? Assim, uma coisa muito... Mas a Jacobina lá, além de ver o meteorito e... O que mais, assim? Ela também transformava as coisas, assim, água em vinho? Não, eles tinham esse poder curador, que na verdade vinha do João Jorge, né? Que passava umas ervas lá. Passava as ervas. Ela criou meio um apostolado entre os seguidores, ela ensinava as pessoas a ler e ler a Bíblia, ela interpretava a Bíblia de um jeito próprio, mas depois no final ela virou uma seita messiânica de fim de mundo, literalmente. Então as pessoas estavam achando que o mundo ia acabar e que elas iam ser salvas, essa história. Como é que chama aquela do... que ainda tem uns caras que mantêm lá, que todo mundo se matou, que achavam que ia vir discos voadores buscá-los? Isso faz uns 30 anos. Eu sei, é dos caras do tênis lá, que estavam todos de tênis Nike, o mesmo tênis, com a mesma roupinha. E ainda sobrou uns 2 ou 3 pra manter a seita viva, né? Então, é mais ou menos isso, assim, só que muito menos organizado do que as seitas do século XX, assim, né? Uma coisa meio... Tipo, esses caras eram agricultores muito ignorantes, assim, vamos combinar, né? Depende do que você pensar nessa galera que se juntou a essas seitas, não assim, tipo, enfim. Não dá pra dizer que porque eles estavam naquela época, eles eram mais ignorantes. Você pensa que tem uma seita que hoje está presente no Brasil que... comandando o país. que acredita que é tipo em mitos. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Bem, tem algumas teorias que dizem que os alemães que chegaram após 1850, na segunda leva de imigração, eram mais bem educados e queriam sumir com esses primeiros alemães, que eram considerados incultos e super... colocar tudo em campos, é isso? Não. Eles consideravam esses caras incultos e supersticiosos, e eles estavam meio querendo formar isso que acabou sendo a visão que os brasileiros têm da imigração alemã, sabe? De gente bem formada. De gente que só trabalha e tal. E eles pensavam, esses alemães dessa segunda leva, eles pensavam que eles estavam formando tipo um entreposto germânico nas Américas, sabe? Eles queriam ser tipo os comerciantes, os bem formados, os trabalhadores, os éticos. E essa primeira leva era uma galera mais pobre, assim, então eles queriam meio sumir com essa galera. No dia 2 de agosto, então, comandados por Santiago Dantas e ajudados por um ex-integrante, Pedro Serrano, a quem Jacobina se referia como Judas, eles conseguiram fazer uma emboscada no meio do mato. Ali eles mataram 17 membros dos Mookers, incluindo Jacobina, seu filho recém-nascido e o Rodolfo Zeno. Ela não ressuscitou? Não, ela morreu mesmo, no meio do mato. Ela morreu com uma... Como é que chama aquela coisa que vai na frente da espingarda? Baioneta? Baioneta, ela morreu com baioneta. Ela e o filho, o bebê. O João Jorge, que tinha saído antes dos ataques com 5 filhos da Jacobina dele, né? Ele foi encontrado morto, enforcado, com uma gravata de seda, né? Em janeiro de 1875. As crianças que sobraram dos Mooker, que morreram toda essa coisa, foram adotadas por outras famílias alemãs. Isso foi o fim dos Mooker.
Ela virou, tipo, a Annabelle, assim. Annabelle? Não, ela não virou Annabelle. Sei lá se ela virou Annabelle. Tem que ir lá pro Morro do Ferrabras pra ver se você tem uma bruxa de Blair, Annabelle Jacobina. Esse nome é muito bom pro fantasma, né? O fantasma de Jacobina. Quer dizer, então, que o exército considera esse bando invencível? Mataram mais galinhas de colonos do que muckers? Nós tivemos baixas consideráveis. Um dos nossos melhores homens. Depois, muitos livros foram escritos por missionários jesuítas e outros alemães. Neles, Jacobina é sempre mostrada como uma mulher louca, desequilibrada e farsante que enganou a população inculta ao seu redor. Hoje, contudo, outras visões aparecem. Os Mucker, que tinham hábitos de fundamentalismo para o cristianismo da época, não bebiam, não iam a festas, não jogavam, se misturavam com a população local, foram realmente perseguidos. E depois de quase 6 anos aguentando violência, deram um basta, levando fogo por conta disso. O que você acha, Danilo? A gente tem isso no mundo atualmente, chama Estado Islâmico. A mesma coisa. Gente que não bebe, não fuma e não se mete com o resto da população. E depois vai botar fogo nos outros, matar. Então, mas eles não estavam. Assim, teoricamente, eles não tinham... Vai passar pano pros caras. Não. Assim, eu sou contra qualquer tipo de seita messiânica, ponto. Mas, no começo, os Mucker estavam na deles, assim. E eles só começaram... Se você for pensar, eles dizer que eles estavam na deles, sendo que eles estavam aliciando familiares e causando, assim, tipo, isso é complicado quando você faz um brainwash na galera. Mas eles não estavam causando, a princípio. Depende do que você chama de causar. Se você tivesse 5 filhos e os 5 entram pra abandona a sua casa e vai morar com a Jacobina. Com a Jacobina pra ficar lendo Bíblia e achando que o mundo vai acabar, isso não é causar? Eu sou contra. Eu sou contra totalmente, mas assim, na verdade, a escalada de violência deles começou com, primeiro mataram o Mucker, aí eles foram acusados de outras mortes, prenderam a mulher, e aí, aí que os caras meio espanaram. Então, tem um certo sentido ver isso desse jeito. Assim. Estado Islâmico. Estado Islâmico, é verdade. Enfim, Estado Islâmico. Mas não, eram os Mucker, a primeira seita messiânica do Brasil. Sim, é a mesma bagaça. Comandada por uma mulher, em alemão e protestante. Tudo muito estranho. Você não conhece muitas seitas protestantes? Putz, Jim Jones não é protestante? Sim, né? Mas não é que é neopentecostal, eles são cristãos novos, né? Esses cristões. Cristões, gente, eu falei cristões. Corta, pelo amor de Deus. Errou. Não, tudo bem que pode ser essa nova vertente aí, mas protestante, anyway. Cristianismo televisivo, né? Mas continua sendo protestante. Continua. Sim, se eu for pensar. Sim. Chutam santa. Ana Mendes Maurer, uma feiticeira, manipuladora e transgressora da boa moral. Ou uma mulher de espiritualidade avançada, líder e à frente de seu tempo. Eu gosto de analisar assim, Jacobina dentro do lado assim como mulher. E pesa muito essa interpretação que eu faço como mulher, analisando outra mulher em épocas completamente diferentes. Nós estamos falando... Bem, com relação a essa história louca dos Mucker, que eu não conhecia, eu acho... Você conhecia, Danilo? Nunca tinha ouvido falar. Eu também não. Mas tem 2 filmes. Um chama Os Mucker, que é de 1974, eu acho. Tipo com Taumaturgo Ferreira, assim? Não, ele é teoricamente é um filme meio documentário, é horrível. E o outro chama Paixão de Jacobina, com a Letícia Spiller e o Thiago Lacerda. Aí sim. E esse consegue ser pior que o de 1974. É muito ruim. Produzido pela Record, assim. Sing mit mir ein Halleluja, sing mit mir ein Dankeschön, denn im Danken mal ich singe und im Danken preise ich ihn. Bem, é isso. Se você gostou da história, vem contar pra gente. A gente tem o Twitter, @muitopior, tem o Facebook, Muito Pior Podcast, tem o e-mail,
contato@muitopior.com.br, e também estamos presentes em todos os principais agregadores. Agora estamos no YouTube também. Estamos no YouTube, somos blogueirinho. Mentira, a gente não aparece, só blogueirinho, tem né? Vlogueirinho. Vlogueirinho. A gente não é vlogueirinho, a gente é... Quando tem só áudio, é o quê? Audieirinho. Audieirinho, a gente é audieirinho no YouTube. Pode ir por lá também, se você não está acostumado a ouvir podcast em agregador. E é isso, fala pra gente. E visita o nosso site. Visite nosso site, www.muitopior.com.br. É isso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br.